Pra mim, o slide, vou falar aqui de novo, né? Final, viu o Bortoleto descontar 9 segundos e disputar com o Alonso. Não deu. Pra mim, a prova de que a estratégia não estava errada, eu tô tentando me manter a salvo de ver qualquer absurdo, né? Porque eu não sou advogado da Sauber, mas pra mim a prova de que a estratégia estava certa foi que o Bortoleto, no final, chegou em condição de ultrapassar. Se ultrapassou ou não, eu acho que temos que fugir um pouco da miopia de querer colocar toda a culpa nas costas da Sauber. Para mim, os 3 cenários são possíveis. 1. Foi legal, foi um excelente resultado, 8º lugar, que quebra aí a virgindade de pontos. Ele pode focar, carro que tá andando bonitinho, bacana, marcar mais pontos, somar mais pontos junto com o Hülkenberg. Vamos ficar felizes. Cenário 2. Vamos ficar chateados. Poderia ter sido 6º lugar, que absurdo, essa equipe é uma porcaria. Cenário 3. Não é a primeira vez que no final de uma prova, a Sauber coloca o Bortoleto numa estratégia de agora tem que ir na pista, de usar pneus mais novos e fazer as ultrapassagens, e ele não faz. Vocês escolham, tá? Qual dos cenários vocês vão querer? Eu tô dando uma opção aqui, ó, bacana. 8º, que bom, fica feliz, porque poderia ter sido pior se o Verstappen e o Antonelli estivessem na pista. 10º lugar teria sido lucro. Ah, não, essa equipe é uma sacanagem. Acho difícil ficar sustentando isso aqui, porque essa equipe devolveu ele em condição e ele chegou para ultrapassar o Alonso, não deu. E não chegou longe do Lawson. E os caras meteram estratégias diferentes e fizeram a estratégia funcionar, é mérito deles. E a terceira tem um cenário incômodo aqui pro torcedor mais pacheco, mais fanático, mas eu não vou ficar batendo aqui nessas teclas e querendo tirar o doce da boca das crianças, porque eu tô lendo um livro sobre comunicação que fala o seguinte: tinha um apresentador do clima na Inglaterra que ele começou a perceber que o público não gostava dele, porque o clima na Inglaterra é uma desgraça, vocês sabem, né? Chove 90% do ano. E aí quando ele mudou pro cenário de economia, a vida dele melhorou, porque ele conseguia dar notícias que não eram predominantemente ruins. Mas no clima, ele sempre tinha que dizer para as pessoas que o tempo estava ruim, que estava nublado, que estava garoando, que estava vento frio, etc. E isso colou na imagem dele. Eu não vou me tornar o para-raio das frustrações das pessoas, só porque eu venho aqui tentar colocar a bola no chão e falar, gente, calma. Então assim, no Grande Prêmio da Espanha, que eu virei e falei, olha, não foi uma merda a estratégia da Sauber, eu acabei virando para-raio da insatisfação das pessoas. Não vou entrar nessa, tá? Então, vou sempre falar assim, ó, vocês estão sacaneando, vou usar meus dons de advogado que eu ainda tenho pra escorregar, tá? Então, eu tô dando 3 opções. Foi do cacete, foi sacaneado, foi falha dele. Vocês escolham, tá bom? São os cenários, na minha opinião, possíveis. Porque, como eu falei, na Espanha, Lawson e Alonso estavam exatamente no mesmo lugar, na mesma situação, e ele não fez as ultrapassagens. E agora a Sauber deu um carro a ele em condição de brigar, certo? Então, eu acho que o torcedor brasileiro precisa descer do salto e começar a ser mais humilde. Isso aqui é um exemplo? 1998. Seleção chega à final da Copa do Mundo. Ó o Rodrigo, olha onde o Rodrigo está indo. Seleção chega à final da Copa do Mundo. O Brasil joga nada e perde. Não entra na... E é uma puta seleção da França, se você olhar aquele elenco, né? Não entra na cabeça do torcedor que o Brasil possa ser superado dentro de um jogo com 90 minutos de futebol. Logo, precisamos achar uma teoria conspiratória, vender o resultado e etc, né? Então, assim, eu acho que precisamos descer do salto. Fez uma boa atuação? Fez uma boa atuação. Largou em 8º, chegou em 8º. Não dá pra ficar feliz com isso? Não dá pra ficar feliz com isso? Não, porque tinha que ter sido 6º. Não tinha que ter sido 6º. Se não fosse o Antonelli e o Verstappen abandonando, teria sido 10º e a gente teria que estar feliz aqui. Repito, tá? Então, acho que o torcedor brasileiro precisa descer do salto e ser um pouco mais realista. Tá bom demais fazer um 8º, isso permite a ele focar, buscar resultado, ir atrás de se acertar melhor, tem corrida em Silverstone semana que vem, de repente segue aí no... Né? O psicológico é muito importante nesse esporte, estamos vendo isso na briga pelo título lá na frente, né? Norris versus Piastri. Então, eu acho que tira um peso, não tá mais tomando 20-0 do companheiro de equipe, tá tomando 22-4, melhorou, né? Então, eu vejo uma curva ascendente, fez uma excelente classificação ontem. Então, repito, vamos ficar felizes com o que é bom. Olha o Rodrigo aqui falando. Esse é o mais pacheco que eu consigo ser, vou avisando. Mas eu tô clamando para vamos
ficar felizes com a realidade que está presente. Porque alguém falou no sábado, depois do quali, não, antes do quali, é muito exagero pedir que seja muito melhor do que a 8ª posição no quali. É muito exagero. Esse não é carro para isso. Se ele colocar o carro em 8ª ontem, significa que ele tava com uma Sauber, ali, 4ª força, 5ª força. Tá bom demais. Na frente dele só chegou o carro melhor. Não é verdade? Então, dei 3 opções nessa mão, né? Continuando. Vitória de Lando Norris, depois de segurar as pontas no final. Porque mesmo indo roçar a grama do Red Bull Ring, o Piastri chegou com bastante ação no final. Parecia que ia engrossar o caldo e o Norris segurou a peteca. E eu falei na transmissão, vai ser muito ruim pro Norris. É muito ruim quando você parece que você tá mudando a maré do jogo e não muda, né? Quando no dia ruim do adversário, ainda assim ele ganha. Isso quebra as pernas de qualquer competidor. Porque o Norris teve um dia muito bom ontem, o Piastri não teve um dia tão perfeito hoje, apesar de ter executado bem uma primeira volta, o Norris se segurou na frente a corrida inteira. Imagina se no final ele é ultrapassado. Porque aí o cara volta pra casa pensando, o que mais eu preciso fazer, né? Eu meti meio segundo nele ontem, isso não o abalou, chega na corrida, eu largo na frente, ele passa o Leclerc na primeira volta, vem pra cima de mim, me ultrapassa e eu vou voltar pra casa 7 pontos mais atrás, né? Então, para o campeonato foi bom, para a maré do Norris no campeonato foi bom, então acho que nós como torcedores aqui que queremos ver o circo pegar fogo, e queremos, né? Queremos ver a briga até o final aí, só podemos ficar felizes porque, repito, estão sendo brindados com uma briga pelo campeonato, a melhor equipe com dois pilotos muito bons e dois personagens muito interessantes e completamente diferentes, né? Eu gosto muito disso.